Olá, seja bem-vindo a mais um LS News. Sou Lázaro Santos. É um grande prazer tê-lo aqui nesse nosso canal. Desde já eu gostaria de agradecer a todo inscrito e a todos aqueles que irão se inscrever nesse canal. Meu muito obrigado. E vamos seguindo, meus irmãos e meus amigos, na graça e no entendimento, no conhecimento. E hoje uma história um pouco diferente que você ouviu por aí, ou que você não ouviu, né? Quando você era pequeno, né? Pequenino, eu digo criança, talvez você deve ter ouvido muitas histórias que fez o seu pensamento, o seu lado lúdico, pensar um pouquinho diferente e aguçar o seu entendimento para saber realmente qual foi o fim daquela história, o fim verdadeiro dela. Veja bem, a história que estamos falando sobre o Chapeuzinho Vermelho. Pois é, o Chapeuzinho Vermelho, que é essa história aqui, um conto bem antigo, né? O conto que não te contaram, né? O fim que contam para nós, ou que contaram para nós, para você também, era que no final o caçador matava o lobo e a vovó e a sua netinha, né? Chapeuzinho Vermelho, tinha o seu final feliz. E o que na verdade não é, né? Essa história foi apenas adaptada para ter um final feliz. Wind Rap, final feliz aí, para todos, né, não ficar impactado com a verdadeira história que você vai ouvir agora. Você que ainda não ouviu, aquele que ouviu, você pode até relembrar a verdadeira história com o seu final verdadeiro, que é um final trágico. Não é um final feliz não, um final muito trágico. Essa história que foi contada, dramatizada lá na era medieval e foi adaptada, modificada no século XVIII para cá. E aí as grandes empresas colocaram uma historinha um pouquinho mais suave, para não ficar muito pesado para as crianças, né? A ideia era que as crianças realmente não fossem para a floresta. Mas vamos ver junto, e você vai meditar junto comigo aí no verdadeiro fim que deu aí a vovó, a Chapeuzinho e eminente o lobo mau, que aconteceu nessa história dramática, nessa história terrível, que tem um fim muito cruel. O fim dessa história você verá que o que te contaram não é verdade. Realmente a história vai além da realidade contada por muitos, né? Veja que não só essa história, né, do Chapeuzinho, mas tem muita história por aí que se contam e que no final você fica até feliz, porque o finalzinho é todo mundo se deu bem, todo mundo, né, saiu para sua casa, foi comemorar, enfim, né? Mas não é bem assim não. A maioria das histórias tem um final trágico, muito trágico. Vamos para a história então, para não ficar na delonga, não ficar no blá blá blá. Vamos lá, vamos vir junto na tela grande. Chapeuzinho Vermelho. Você já ouviu a verdadeira história de Chapeuzinho Vermelho? Pois bem, todos nós já ouvimos a história do Chapeuzinho Vermelho quando éramos criança, mas você sabe a versão que você ouviu era a verdadeira? Provavelmente você ouviu a história de onde Chapeuzinho e sua vovozinha acabaram todos bem, felizes, depois que o herói caçador matou o lobo. Pois essa história não é a história real e verdadeira. A verdadeira história você vai ouvir agora. Mas essa é a versão mais errada possível. Essa versão foi adaptada no final do século XVIII. A verdadeira história teve origem na Idade Média, na Europa, e foi criada por camponeses que tinham de trabalhar e deixar os seus filhos sozinhos em casa. A trama criada na Idade Média teve um fim trágico, tanto para a avó quanto para Chapeuzinho. E o lobo tirava a vida da vovó e logo após, com a carne da velha em seu sangue, fazia um banquete onde Chapeuzinho também participava.
Chapeuzinho também comia a carne da vovó. E logo após, o lobo, não tendo mais carne para comer, resolveu comer também a carne da Chapeuzinho Vermelho. E o fim trágico, tanto para a vovó quanto para a Chapeuzinho Vermelho. Aí o final da história. Pelo fato deles deixarem seus filhos sozinhos em casa, os camponeses criaram essa história assustadora, com um fim aterrorizante, para que seus filhos não fossem para as perigosas florestas e bosques na ausência dos pais. Conforme o tempo, a história ocorreu mudança e mudaram também seus valores morais, né? A história com certeza era eficaz, né? Segurava as crianças com medo do lobo que comeu a vovó e comeu a Chapeuzinho, né? E essa história termina por aqui. Você viu aí? Que fim drástico teve, né? As crianças ficavam com medo. Dava pra ficar com medo ou não dava? Com a história dessa, né? Com a história dessa aí, você realmente não iria para o bosque, muito menos para a floresta, né? Teria que ser uma criança muito rebelde para poder se arriscar e se aventurar aí nessa aventura doida, né? Eu não iria com a história pesada dessa, dizendo: olha, se você for, o lobo mau ainda continua lá ainda na floresta, no bosque. Não vá lá, ou ele vai te comer como comeu a vovozinha e comeu a sua netinha Chapeuzinho Vermelho. Pois é, essa história aí, com um final terrível, mostra quão lúdico é as histórias, né? Contada, os contos dos contos que eram contados para as crianças. Pesada, não é a história de hoje não, que os finais são tudo bonitinho, né? É nada a ver. O final era terrível. Mas esse vídeo fica por aqui. Desde já agradeço a todos os irmãos inscritos desse canal. E vamos tocando, né? Tocando o barco, seguindo a vida, pensando fora também da Matrix Illuminatus, com certeza, né? A Matrix Illuminatus contou uma historinha bonitinha para você acreditar em muitas coisas, né? Desde as suas informações através da mídia Illuminati, como tantas outras coisas aí, para poder alienar mais ainda as pessoas, né? Mas aqui nós estamos contando a história como realmente ela é, né? E como foi contada. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Fui!